Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Meditações Bíblicas Itílio Pontes e hoje é o nosso segundo vídeo para a glória de Deus, que tem como objetivo ministrar, expor e meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos iniciar com oração, apresentando a palavra para que ela tenha a eficácia necessária. Amém? Senhor meu Deus, Pai de toda a eternidade, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te apresento este trabalho, Senhor. A ministração desta palavra, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus, a cada um possa receber esta palavra e meditar nela, Senhor, e ela tenha a eficácia necessária, em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar rapidamente um trecho de um hino que eu peço que você já entre em espírito de meditação. Pegue sua Bíblia, que é altamente necessária, mas o hino está na harpa cristã, o hino número 156, que diz assim: O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos meditar na palavra. Eu peço que você, se tiver uma Bíblia em casa, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Meus amados, a carta do Apocalipse, ela foi escrita entre 90 e 96 por João, depois de Cristo. E é um livro muito que inspira, por muitos considerado controverso, outros evitam de falar, outros evitam de pregar, outros evitam até de ler, porque fala acerca das coisas do fim. É o livro das revelações, é um livro extremamente profético e que contém diversas figuras de linguagem. Mas o João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele teve um arrebatamento de espírito, você pode até ler aí, conforme o versículo 10. E deve ter sido, né, eu só imagino, uma coisa tremenda. E ele fala acerca das coisas, do fim das coisas, dos juízos de Deus, de como será o fim das coisas. Então, quem está lendo a palavra, quem está meditando na palavra, ele já tem uma noção de como tudo está ocorrendo e tudo está se organizando para que a volta de Jesus ela ocorra. Amém? Então, mas para que nós entendamos essa questão do Apocalipse, a questão também dos juízos de Deus, e o do juízo final também, é interessante sabermos por que a necessidade de crer em Jesus.
A Bíblia diz, se você ler lá, no capítulo 1, capítulo 2, fala da criação, de Gênesis. Fala da criação. E depois, você lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é interessante ler. Vai falar da queda. Depois vai falar da queda, né? No Éden. Então, Deus, ele, através de Adão e Eva, não é? Então, Adão cai na queda. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque nós somos todos descendência de Adão. Então, houve uma separação ali espiritual do homem para com Deus, porque Deus, ele é santo e ele não habita no meio do pecado. Amém? Então nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que a graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Vamos ler aqui Tito, rapidamente. Tito capítulo 2. Deixa eu só abrir aqui. Tito capítulo 2, versículo 11. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça, se você ler todo o capítulo de Deus, é um favor imerecido de Deus. Mas essa graça só veio mediante o sacrifício expiatório de Cristo. E foi morte de cruz, com derramamento de sangue. Aquele que não pecou se fez pecado por nós. Então, só mediante o sacrifício de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. E o próprio versículo 5 do texto, só lendo aqui, nos diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Se não fosse Cristo, meus amados, nós estaríamos perdidos. Mas a nossa esperança está nele. Ele está no controle de tudo. E diz que no versículo 6 que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Então ele nos fez, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo após a morte de Cristo. Então o acesso que podemos trilhar foi aberto, mas é necessário crer. E como é que vem o crer? A graça, que é o favor imerecido de Deus, ela nos alcança, certo? E como eu li em Tito, capítulo 2, versículo 11, ela se manifestou a todos os homens, ela se manifestou a todos. Então, mas é necessário você crer. Se não crer, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus, mas se não crer, não tem acordo. E o Apocalipse é justamente esse período que virá de juízo, né? Então estamos aí no princípio das dores, tudo se configurando para o tempo do fim. Mas a Bíblia também nos diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E o que temos como, pelo efeito da pregação da palavra, a fé é produzida em nossos corações. E a condição de crer, o homem confessa ou não, ninguém é obrigado. Deus, ele nos dá esse poder de escolher. E no versículo, ou melhor, no texto, tem um texto interessante que eu quero ler aqui, rapidamente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que nos diz assim a palavra de Deus. Ou melhor, vou ler do 3 para ficar com sentido melhor. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Isso foi 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6. Leia depois. Então, essa mediação somente pode ser feita por Cristo. Só quem pode nos salvar é Deus. Jesus é Deus. Então, que você possa refletir nessas palavras. E que, porque o juízo virá, é certo. Jesus prometeu que morreria. Desde Gênesis havia essa promessa.
a promessa de redenção. Ele morreu, prometeu, ressuscitou, e ele prometeu que voltará, ele vai voltar. E os juízos de Deus são terríveis. Ninguém, quem não estiver em Cristo, não poderá escapar. Não estou querendo fazer aqui discurso de terror, não, nada disso, é o que a palavra diz. Mas há tempo, enquanto há vida e enquanto Jesus não voltar, há tempo. E eu queria finalizar lendo o versículo 3 do texto. Não lemos esse texto, mas eu achei ele muito interessante, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas o crer, meu irmão, é necessário nós crermos. E eu quero que você medite nesse versículo 3 que diz assim, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória ao nome de Jesus. Então, temos que ler. Bem-aventurado significa mais que feliz. Ler, ouvir e guardar. Guardar nada mais é do que obedecer às palavras dessa profecia. Amém? Que essa palavra, ela que foi revelada a João e se aplica para todos nós, ela seja semeada em seus corações, em vossos corações, que vocês possam fazer a sua decisão, porque a graça já se manifestou a todos os homens. Amém? Que Deus vos abençoe. Compartilhem o vídeo para meditação de quem necessitar. E eu creio que todos necessitamos, seja cristão ou não, mas essa palavra é palavra de Deus e é palavra verdadeira. Deus vos abençoe.